cheio de problema, né? Então vamos orar, vamos buscar a direção de Deus para tudo que vai ser dito hoje, que sirva para você e eu, juntos, nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Vamos orar. Querido Deus, amado, santo e poderoso Pai, peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use da sua compaixão, da sua misericórdia, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos oriente, que o Senhor derrame por sobre nós essa sua infinita e poderosa graça, que a gente aprenda, ensine e que sejamos úteis ao seu reino, né, Senhor? Fala conosco, ó Pai querido. Deus eterno e todo-poderoso e maravilhoso, Senhor da glória. Ei, meu Deus do céu, nos ajude aqui, que hoje está bem complicada a coisa, hein? É assim que nós oramos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, peço perdão aí aos meus irmãos do Facebook, porque eu estou tentando fixar aqui o telefone celular, né? Peço perdão, porque estou com o braço na frente aqui, está meio confuso o negócio. Então vocês me desculpem, tenham um pouquinho de paciência, eu já estou ajeitando aqui, e tudo acho que vai funcionar direitinho aqui. Só um pouco de paciência, né? Eu sempre digo que as nossas condições aqui são extremamente precárias. E a gente faz dentro daquilo que a gente tem, né? Acho que agora fixou, sei lá se fixou mesmo, né? Aí a gente acerta de um lado, cai do outro aqui. Mas tá bom, vamos ver agora se deu certo. Estou com a mão na frente, o pessoal deve estar bravo comigo. E bem hoje, né, que eu tenho uma opção de coisas muito importantes para serem ditas. Pessoal do Facebook, me perdoe, viu? Eu já estou arrumando aqui, não sei porque desmontou tudo aquilo que eu faço. Pronto, aí, tudo certo, vamos lá, vamos correr porque nós temos muita coisa para falar, senão não dá tempo, aí eu tenho que pular um monte de coisa e a minha preocupação é não deixar nada sem sentido. Isso que eu vou falar hoje é importante para você entender a Bíblia e para você não ser pego no engano. Todo mundo que está doente quer ser curado, né? E tem um monte de gente prometendo isso, aquilo, aquilo outro. Você vai entender hoje a questão das curas na Bíblia, né? Você vai entender uma opção de coisas. Abre sua Bíblia aí, no Velho Testamento, no profeta Isaías, né? Ontem eu estava ouvindo uma pessoa, não vou falar nome, né? E a pessoa dizendo que Deus mandou falar, não sei o quê, como se ele estivesse escrevendo a Bíblia, né? É uma coisa tão sem nexo, né? Como se Deus fosse um Deus particular. Coisa, olha, quanto mais a gente entende a Bíblia, mais a gente vai ver essas loucuras que tem por aí, mais indignado você vai ficar, entendeu? Porque é muita coisa errada, é muita invencionice, tem muita gente inventando aí um Deus que não é Jesus.
não é o grande eu sou. Não sei de onde que eles tiraram esse Deus. Olha, Deus está dizendo que não sei o quê. É mentira, Deus está dizendo nada. Quando Deus quer falar com alguém, Ele fala através da Bíblia. E isso já está escrito. Abre aí, Isaías 35, nós vamos ler do 8 ao 10. E eu estou chamando todos os outros que fazem e pregam mentiras de mentirosos, olha. Simples assim. É simples, enganar os outros, né? Eles, não sei se eles se enganam ou eles se acham, mas enganam. Não sei se são enganados também. Isaías 35, do 8 ao 10. Se você tiver a Bíblia, lê comigo. Se não puder ler, ouça. A fé vem de ouvir a palavra, a Bíblia. Está escrito assim lá. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, nem passará por ele, nem se achará nele. Mas os remédios andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Irmão amado, irmã querida, e você que está me ouvindo, entenda uma coisa. Quando Jesus veio à Terra, né, Jesus sabia que Ele era Deus. Ele sabia. Ele, como homem, sabia, e como Deus, obviamente, sabia. Mas as pessoas ao redor de Jesus, a família, conhecidos, vizinhos, os judeus não sabiam, não tinham nem ideia de que Ele era Deus. Mas eles sabiam que viria o Messias. Então, quando a Torá, só para ficar mais fácil, a Torá é como se fosse a Bíblia dos judeus. Não estou dizendo que a Torá é a Bíblia, estou dizendo é como se fosse. Nós seguimos a Bíblia, não seguimos? Os judeus seguem a Torá. Torá contém alguns livros aqui do Velho Testamento, eu não quero entrar em detalhes aqui agora. Então, quando eles concluíram a Torá, eles chegaram à conclusão de que o Messias viria, e para confirmar que aquela pessoa que viria se identificando como Messias era verdadeiramente o Messias, ele teria que realizar 3 milagres, 3 tipos de milagres. Então, naquela época, existiam os milagres mais simples, milagres operados por Deus, não operados por homens, operados por Deus, mas eram considerados milagres, óbvio, coisas sobrenaturais, mas não faziam parte dos milagres messiânicos, porque os milagres que foram determinados que somente o Messias iria executar eram milagres assim, sabe,
extraordinariamente extraordinários. Então, foram registrados 3 milagres chamados de messiânicos. Quer dizer, só o Messias poderia fazer. E isto o povo todo sabia, né? Porque o judeu tem esta mania que nós não temos, infelizmente, de ler a Torá. Eles leem, nós não lemos a Bíblia. A maioria não lê, a maioria não conhece, não sabe. E aí fica, né, como ovelha na boca do lobo. O primeiro milagre que somente o Messias poderia fazer era curar um leproso. Né? O segundo milagre era fazer um mudo falar. E o terceiro era um cego ver. Não necessariamente nessa ordem, mas eram os 3 milagres chamados de messiânicos. Somente Jesus, somente o Yeshua, o Cristo, poderia fazer. E hoje, a gente tem que pegar isso e refletir. Quem são os leprosos espirituais que estão próximos de nós? O que nós estamos fazendo para ajudar esses leprosos espirituais a serem curados? Como que nós estamos expressando, levando as boas novas de Jesus Cristo ao nosso redor? Eu, antes de ser salvo, eu era cego, completamente cego. Hoje eu uso óculos. Olha, é isso que eu quero que você entenda, né? Eu tô com o telefone aqui, gente, porque vocês me perdoem, né? Mas a minha mãe está internada em estado gravíssimo. Então eu fico com o telefone aqui do lado, tá? Vocês me perdoem, todas as vezes que tocar eu vou dar uma olhada no número aqui. Espero que vocês entendam isso. O que nós estamos fazendo? Eu era cego, hoje não sou mais cego, mas hoje eu uso óculos. Aí eu nasci de novo. Não sou mais cego porque posso ver a realidade espiritual, mas para a realidade material eu preciso de óculos. Isaías diz, nos versículos 5 e 7 de Isaías 35, e aqui, não do 8 ao 10, mas aqui do 5 ao 7, é que os rabinos se basearam para fundamentar os milagres messiânicos. Tá? Leia aí, Isaías 35, 5 e 7. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se formará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Aqui é que eles se basearam
para fundamentar os 3 milagres messiânicos. Depois nasce Jesus, se auto-intitula o Messias, e Jesus fez milagres nas 2 categorias que existiam na época. Os milagres, hein, gerais, e Jesus fez os 3 milagres messiânicos. E os milagres messiânicos, conforme eu estou repetindo isso para você entender bem. Milagres gerais, milagres. Não era o sujeito estava com unha encravada e dizer que sarou. Isso não é milagre. Estou com dor no joelho, aqui sarou, milagre. Isso não é milagre. Milagre é coisa sobrenatural. Mas existiam aqueles milagres gerais que o Senhor Deus fazia através do Espírito Santo, e 3 milagres fundamentados em Isaías 35, do 5 ao 7, eram chamados de messiânicos. Somente o Messias poderia fazer. Jesus fez as 2 categorias, os gerais e os messiânicos. Primeiro milagre messiânico. Irmão, tem um irmão fazendo uma pergunta aqui. Ele pergunta e ri, é claro. Você que está pelo Facebook está sabendo o que ele está falando. É claro que Jesus não fazia isso, né, irmão? É óbvio, né? Bobo, irmão, infelizmente a gente tem que usar esses termos, né? Bobo é quem segue essa gente, não é? Infelizmente. Aí vem Jesus e cura um leproso judeu. Jesus, depois que a Torá foi concluída, não houve nenhuma cura de lepra. Vou repetir para daqui a pouco não escreverem bobagem aí. Depois que a Torá foi concluída, não há registro nenhum de judeu que houvesse sido curado de lepra. Houve a cura de Miriam, foi antes da conclusão da Torá. Naamã foi curado de lepra, mas Naamã não era gentil, não era judeu, Naamã era sírio, era gentil. Entendeu? Então, depois da Torá concluída, nunca houve um caso de um judeu, porque você precisa entender isso. Tudo é direcionado para os judeus. Todos os dons, inclusive aquilo que causa muita polêmica, que é o dom de línguas, é direcionado para o judeu. Por causa disso que não tem sentido hoje. E eu mandei para algumas pessoas, se você quiser eu mando para você, né? Me passa o WhatsApp, eu mando para você um vídeo de um povo, um povo primitivo, recebendo pacotes com a Bíblia traduzida para a sua língua, né? Você vê que nem aí Deus permitiu o extinto dom de línguas, né? Eles falam, e a tradução na língua deles, né? Agradecendo a Deus por permitir que eles tenham a palavra de Deus na língua deles. E eles falam na língua deles. Não há o dom aí, porque o dom é extinto. Mas o extinto dom de línguas também é direcionado para os judeus. Porque tudo é para os judeus. Nós somos enxerto. Entenda, enxerto na oliveira. Nós não somos a oliveira. A oliveira são os judeus. Nós somos enxertados por Cristo neste tronco.
Entendeu? Então, pós-conclusão da Torá, somente Jesus curou leproso. Porque a lepra foi a única doença que foi deixada fora das curas rabínicas. Porque os rabinos na época eram como médicos, eram como psicólogos, eram consultores do povo. E quando aparecia alguém leproso, ele tinha que se apresentar ao rabino, e o rabino ia dar todas as instruções para ele, até colocá-lo para fora da cidade. É assim que funcionava. Por isso que os rabinos ensinavam que somente o Messias seria capaz de curar um leproso judeu. Então a cura de um leproso judeu foi classificada como o primeiro dos 3 milagres messiânicos. E se você, messiânicos quer dizer realizados exclusivamente pelo Messias, Jesus, o Cristo, o ungido. E se você for ler Lucas, capítulo 5, versículo 12, Lucas, que era médico, você vai ler que Lucas coloca lá, Lucas escreve que o homem estava coberto de lepra. Isso quer dizer que a lepra tinha tomado todo o corpo daquele homem. E estava ali, ele estava próximo a perder sua vida. Veja bem, irmão, lepra não é o que a gente ouve aí toda hora, né? Esses curandeiros, sabe, sei lá que nome dá para essa gente. Lepra é transmissível, lepra pega, é contagioso. A pessoa que tem lepra cheira muito mal. Lepra é seríssima, não dá nem para a pessoa usar roupa em alguns casos. Lepra não é essas coisas de pele assim simples, não é grosseiro, entendeu? Não é cobreiro. Lepra é coisa seríssima. E Jesus cura aquele leproso. Cura. Você vê que o leproso não fala, você pode me curar. O leproso diz para Jesus, você pode me limpar. Por que ele usa esse termo limpar? Porque ele cheirava mal. O leproso ali, ele reconhece Jesus como o Messias. O único que tinha o poder de curá-lo. O que precisava? A disposição de Jesus para curar. E Lucas escreve o quê? Lucas capítulo 5, versículo 13. E Jesus o tocou e imediatamente a lepra o deixou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não cura a prestação. Jesus não cura a conta-gotas. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Passa um mês, a pessoa está lá ainda. Estou ficando bom. Não, Jesus quando cura, cura mesmo. E o que Jesus fala para este homem que foi curado da lepra? Aonde ele realizou o primeiro milagre messiânico. Você vai lá, apresenta-se ao sacerdote. Por quê? Porque este homem foi diagnosticado por lepra, não por Jesus, mas pelo sacerdote. O sacerdote que tinha botado ele para fora da cidade. Porque era regra, era assim, para não contaminar outras pessoas. Então Jesus diz, vai lá, se apresenta a esse sacerdote, porque este sacerdote agora vai ter que cumprir os mandamentos de Moisés no capítulo 13 e capítulo 14 de Levítico.
ter que fazer o sacrifício, porque era a lei. Por causa disso que Jesus cumpriu a lei. A lei ainda vigorava. Era o judaísmo que existia, ainda não existia o cristianismo. Por causa disso que Jesus fala, vai lá, apresenta-se ao sacerdote. E você está curado, você está vendo, está todo mundo vendo. Mas é o sacerdote que vai ter que falar que você está curado. E além de falar, ele vai ter que oferecer 2 passarinhos como sacrifício. Não é? É a lei. Jesus cumpriu a lei. A lei fazia parte do judaísmo. Segundo milagre messiânico, é Jesus expulsando um demônio. E aqui há um detalhe interessante que as pessoas não notam. Olha, presta atenção. Só com atenção você vai notar isso. Aí você vai ver a fantasia, o teatro. Presta atenção. Tinha um homem endemoniado que era cego e mudo. E ele era mudo. Presta atenção nisso, ele era mudo. E existia na época de Jesus algumas etapas que os rabinos criaram. Isso era uma criação deles. Para que acontecesse o exorcismo. Uma das etapas era saber o nome do demônio. Isso não era da Torá, não era de Jesus, era dos rabinos. Agora, se o sujeito era mudo, como é que ele ia falar o nome? Você já botou reparo nisso que eu estou falando? E Jesus faz exatamente esta pergunta: qual o teu nome? Mas ele era mudo. Hoje, os enganadores perguntam, mas não para o mudo, perguntam para aqueles que falam. E aí eles dizem, eu sou a pombagira, eu sou o Exu Caveira, não sei o quê. Mas eles já falam. Eu quero ver se perguntar para o mudo e o mudo falar. Porque Jesus perguntou para o mudo, que estava possesso de um demônio, que tirava dele a voz. E o mudo fala, o meu nome é Legião. Se ele era mudo, ele não podia falar. Então não era ele mesmo que falava, era o demônio. Olha como é fácil a gente constatar. Você já leu isso centenas de vezes, mas eu tenho certeza que você não reparou. Esse sujeito era mudo. Por causa disso que era só o Messias que poderia fazer esse milagre. Fazer o mudo falar. O mudo possesso de demônio. Essa é a estrutura do judaísmo. Expulsar, o Messias teria que expulsar um demônio mudo. Não é que o demônio não falava. O demônio tirava a possibilidade da pessoa possessa de falar. E Jesus fez isso. Você lê aí que Jesus cumpre a profecia de Isaías. Isaías não profetizou, olha, minha irmã, o seu cativeiro acabou agora, viu? Não. Isaías profetizou, a língua muda gritaria de alegria. Isaías 35, 6b. E eles pegaram isso que Isaías escreveu para criar os 3 milagres messiânicos. Ora, a língua daquele mudo desatou. Aquele demônio foi expulso, não com gritos, berros, pula-pula, gira. Não, com a presença do Santo Salvador das nossas vidas.
Então, o primeiro milagre messiânico. Curar um leproso. Só Jesus. Curar uma pessoa possessa de um demônio mudo. Não um demônio mudo, mas que deixasse aquela pessoa muda. Terceiro milagre messiânico. Não adianta vir com história, com blá blá blá. Isso é Bíblia. Talvez você não consiga acreditar nisso, porque eu não posso fazer nada. Mas eu estou pregando a Bíblia. E estou mostrando para você de onde isso é tirado. Isaías 35, do 5 ao 7 e do 8 ao 10. Isaías escreveu, capítulo 35, versículo 5, então se abrirão os olhos dos cegos. Terceiro milagre messiânico, a cura de um homem nascido cego. Foi a cura de um homem que nasceu sem enxergar. Era isso que os rabinos ensinavam. Olha, somente o Messias poderá fazer isso. Não, irmão, o leproso não era mudo, irmão. O mudo era outro, irmão Altino. O mudo era outra pessoa. Acompanhe aí comigo na Bíblia. O leproso não era mudo. Eu não falei que o leproso era mudo. Por favor, não confundam. O leproso tinha lepra. O mudo, que está descrito aqui em Mateus 12, 22, ele estava possesso de um demônio que o impedia de falar. E Jesus faz com que ele fale. O demônio fala. E o terceiro é curar um homem que tinha nascido cego. Você pode ler aí sobre esse terceiro milagre em João, capítulo 9, versículos do 1 a 38. E passando por ele um homem cego, desde o seu nascimento, né? Aí os discípulos olham e veem aquele homem cego e perguntam assim para Jesus, né? O nosso grande professor, Rabi, que é o que quer dizer? Quem pecou? Foi ele que pecou ou foi o pai deles, ou os pais que pecaram? Porque esse era o ensinamento que eles tinham. É assim que eles tinham aprendido. Quanta coisa você já aprendeu errado. Os apóstolos tinham aprendido, olha, quando tem alguém que nasce com um problema na família, ou o pai pecou, ou essa criança pecou. Mas como é que a criança pode pecar? Agora, a própria Bíblia ensina que o filho não carrega as iniquidades do pai ou dos pais. Mas eles ensinavam assim, por causa disso que os apóstolos, os discípulos perguntaram: quem pecou? E Jesus fala: nem este, quer dizer, nem o cego pecou, nem os pais dele. Mas isso existe para que as obras de Deus sejam feitas nele. Você vê aqui a questão da obra. A fé sem obra. Você vê aqui a questão da obra. É obra no reino de Deus. Não é obra aí de dar isso, comprar aquilo, pegar. Não, é obra no reino.
Jesus falou: eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que ilumina esse mundo. E Jesus faz aquele rapaz enxergar. Só que sempre existia algo, quando Jesus fazia algo maravilhoso, sempre apontavam um defeito naquilo que Jesus fazia, por mais extraordinário, por mais, olha, ele cumpre aqui o terceiro milagre que só o Messias poderia. Era para o povo todo estar aos pés de Jesus, os sacerdotes, os rabinos, os levitas, todos tinham que estar ali aos pés de Jesus, adorando Jesus. Eles fazem isso? Não. É como hoje, por mais que você traga a verdade, sempre vem alguém: não, mas olha, não, mas você é assim. Oh, você cumpriu os 3 milagres messiânicos em Jesus, que beleza. Mas você errou, Jesus. Como você é ignorante, Jesus. Porque hoje é sábado. Você não podia ter curado no sábado. Você tinha que fazer esse milagre messiânico ontem, sexta-feira, ou amanhã, domingo. Hoje não, hoje é sábado. Você descumpriu a lei. Tá vendo? É sempre assim. É sempre assim. Aí Jesus. E outra, e não era só sábado, era a festa dos tabernáculos também. Né? Então, o sábado aqui, eu não tenho certeza, mas poderia ser o último dia da semana, o sábado, mas poderia ser também um feriado, porque o feriado lá também era chamado de sábado. Né? Então, ou era mesmo um sábado, ou era um sábado especialmente sagrado, por ser a festa dos tabernáculos. Nunca está bom. Parece que o povo gosta das coisas erradas, né? Parece que tudo que é torto milagres messiânicos. É sim, irmão José. O nome dos 3 milagres realizados por Jesus Cristo, provando que ele era o Messias, são os milagres messiânicos, que só o Messias poderia fazer. Curar um leproso, fazer uma pessoa que estava uma pessoa que falava normalmente e de repente foi possessa por um demônio que tirou a capacidade daquele homem de falar. Não era uma doença, era um demônio que o impedia de falar. O segundo milagre. E o terceiro milagre, a cura de um homem nascido cego. Os 3 milagres messiânicos, que somente Jesus pôde fazê-lo, e comprova biblicamente que Jesus verdadeiramente é o Messias, ou era o Messias. Né? Isso, nós teríamos outras tantas e tantas coisas para falar a respeito disso, né? Na verdade, isso daqui é um estudo de 16 laudas, né? Mas aqui no rádio nós temos que enxugar, né? E o que está aqui em Isaías capítulo 35, do 8 ao 10 que nós lemos, né? Faz referência, por exemplo, o caminho que se chamará o caminho santo. É o caminho pelo qual o povo de Deus será guiado de volta a Jerusalém, para o trono do Messias. Então são coisas que ainda estão por acontecer.
Né? Quando diz aqui que não haverá leão, não está dizendo do leão em si, está dizendo de animais famintos, perigosos, que ameaçam a segurança das pessoas que viajarão por esse caminho. Não haverá. Né? Enfim, eu espero que, perdão, você, meu irmão, minha irmã, tenha crescido um pouco mais hoje junto comigo, porque eu cresci demais na graça, no conhecimento do Senhor, e que juntos nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, não com falsidade, não com troca. Deus não troca nada, não tem como trocar as coisas com Deus. Deus não usa nada que sirva. Irmão, ouça isso, abra os seus ouvidos. Irmã, Deus não usa nada que sirva de muleta para a sua fé. A sua fé não pode estar colocada em nada, em objeto algum, porque isso é uma muleta. A sua fé tem que estar em Cristo. A sua fé está fundamentada o quê? Em coisas, objetos. Sua fé é falsa. Sua fé tem que estar em Cristo. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Sua fé tem que estar em Cristo, não em coisas, objetos, santinhos, relicários. Não, em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda os meus irmãos e irmãs a entenderem um pouco mais a respeito desse assunto. Que eles não sejam massa de manobra, de espertalhões. Que eles tenham coragem, Senhor, de romper com tudo aquilo que é mentira. Abandonar a mentira e ficar com a verdade, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a verdade. Livra-nos, Senhor, de todo tipo do mal, principalmente da mentira, da falsa verdade, da meia verdade, que é uma mentira inteira. Amanhã nós teremos a programação de perguntas e respostas, com a sua permissão. No nome do Cristo Jesus que eu oro. Amém.